Vem comigo para o primeiro recurso no processo civil, que é a apelação. O juiz deu a sentença, finalizou o processo. Qual é o primeiro recurso cabível? É o recurso da apelação. O que eu preciso saber sobre a apelação? O prazo inicial eu já sei, né? Eu já sei que o prazo inicial é o prazo de 15 dias. E eu aprendi também que toda vez que eu peticiono ao juiz, eu devo alegar as preliminares. Quando é petição, eu devo alegar. Peticionei em juízo de primeiro grau, eu devo peticionar e alegar as preliminares que estão previstas no artigo 337. No recurso, no artigo 1009, ele fala que também é possível, já que nós não temos mais a possibilidade de agravo retido, que era uma outra espécie de recurso que não consta mais do rol, você precisa saber que é possível atacar preliminares que não comportar agravo de instrumento ou de repente veio no capítulo da sentença. Vejamos isso com mais afinco. Olha que interessante. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. E devem ser, devem, vamos grifar isso, e devem, aqui e devem ser suscitadas em preliminares de apelação, eventualmente interposta contra uma decisão final ou nas suas contrarrazões. Então, se eu entro com apelação preliminar, se eu vou contra-atacar, então, contra-razões da apelação, é a outra parte se defendendo. Ela também pode alegar as suas preliminares, tá bom? É importante que toda vez que eu alegue as preliminares, isso nós vimos também lá no 337, que eu abra prazo para que a outra parte possa se manifestar. É o que estabelece o parágrafo 2º do artigo 1009. O parágrafo 2º ele diz que se as questões referidas nesse parágrafo 1º, que são as preliminares, forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Até porque, se foi alegado em apelação nas razões, eu já vou contrarrazoar falando das preliminares. Agora, se vem preliminares nas contrarrazões, a pessoa que entrou com recurso já falou, então ela tem que ter oportunidade de falar novamente. Por isso que eu dou o prazo aí de 15 dias, tá bom? É importante você saber que o artigo 1015, que eu vou estudar no próximo vídeo contigo, ele é um artigo que estabelece a nós as hipóteses de decisões irrecorríveis, decisões interlocutórias, perdão. Então ele traz a nós as hipóteses de decisões interlocutórias. Então tudo que é decisão interlocutória cabe o quê? Cabe o famoso agravo de instrumento, tá? Então aplica-se essa situação que você acabou de ler de preliminares da apelação, mesmo quando previstas no artigo 1015. É essa a ideia central que o texto da lei quer trazer a você. Tá certo? Muito bem. Entendemos então sobre as preliminares da apelação. Quando eu peticiono, eu preciso saber então que essa apelação ela é interposta por petição e ela é dirigida ao juiz de primeiro grau. Então, eu não encaminho direto para o tribunal. O endereçamento vai para o tribunal. Mas eu encaminho para o juiz de primeiro grau. E lá eu tenho que trazer todas as informações. Eu tenho que trazer o nome, qualificação das partes, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Por que eu quero a reforma, né? Por que eu quero a decretação dessa nulidade? E devo pedir também uma nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Se esse apelado interpuser uma apelação adesiva, lembra que o recurso adesivo cabe da apelação, do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, se vier uma apelação adesiva, o juiz intima o apelante para que ele possa apresentar as contrarrazões também. Essa é a ideia central. Apelou, traz as razões. A outra parte, contrarrazões. Apresentou a apelação adesiva com as razões, a outra parte, as contrarrazões. Tá certo? Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º,
Os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então não há mais o exame do juízo de admissibilidade. Entretanto, eu devo encaminhar para esse juiz de primeiro grau. Isso é muito importante, tem que estar estabelecido aí no texto da sua lei, tá bom? Ainda, eu preciso que você entenda que o juiz de primeiro grau, então, encaminha lá para o tribunal. Lá no tribunal, quem é a pessoa que aparece? O relator. Então, recebido o recurso de apelação, o tribunal e distribuído imediatamente o relator, então, foi distribuído imediatamente o relator, ele vai decidir como? Monocraticamente. Apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3, 4. Alex, o que fala esses artigos? Não te interessa, tá? Brincadeira à parte. É que os artigos 932, inciso 3 a 5, eles não estão previstos no seu edital. Então, como aqui é um curso focado para a prova de escrevente, eu não vou perder tempo em explicar o que são decisões monocráticas do artigo 932. E nem você perder tempo em estudar isso daí. Não cai. Vai por mim que é sucesso, tá bom? 2. Então, esse relator decide monocraticamente, e se não for o caso de decisão monocrática, ele elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Então, se ele não decidiu monocraticamente, ele vai encaminhar para o órgão colegiado, ele vai encaminhar para toda a categoria que nós já conhecemos e já temos noção aqui. Tá bom? O que mais que eu preciso saber? Preciso saber que essa apelação terá efeito suspensivo. Então, via de regra, a apelação tem efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo, paixão? É aquele que eu vou suspender. Eu vou suspender todos os efeitos. É essa a ideia central. Aquilo que foi decidido em primeira instância fica suspenso, tá? Agora, qual é a ressalva do parágrafo 1º? Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação a sentença que. Então aqui, puxa uma flechinha aí e anote no seu material que isso daqui é efeito devolutivo. Paixão, o que é efeito devolutivo? Efeito devolutivo é aquele que tem aplicação imediata. É a regra dos recursos. Efeito devolutivo é aquilo que tem aplicação imediata, ou seja, é a regra dos recursos. É o que você precisa saber. Eu quero que você grave da seguinte maneira. O assunto é tão delicado, o assunto é tão recorrente aqui, que automaticamente eu devolvo rápido. Exemplo, homologação de divisão e demarcação de terras. Gente, homologar divisão e demarcação de terras tem conflito. Então, se o juiz da primeira instância homologou, fez a divisão e demarcação de terras, já tem validade imediatamente, tá? Segundo, condenar a pagar alimentos. Se há condenação de alimentos, tem alguém que eu vou chamar de alimentando, e esse alimentando, eu estou falando de alimentos, estou falando de vida, então tem aplicação imediata também. Outras hipóteses que têm aplicação imediata, olhem que interessante. Quando extingue sem resolução de mérito ou julgo improcedente os embargos do executado, então significa... executado, você não tem razão no que você está dizendo, né? Foi feita uma penhora sobre um valor. Aí o executado vai lá, entra com embargos. O juiz julga improcedente, sem resolução de mérito, está valendo a penhora que foi feita pelo juiz. É essa a ideia. E no inciso 4º, julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem, quando ele julga procedente o pedido de instrução de arbitragem, ele está dizendo o seguinte: não sou eu, juiz, que tenho que julgar essa causa. A e B colocaram como parte um árbitro para julgar. Então cabe o juízo de arbitragem, não eu como juiz julgar essa hipótese. Vale logo de cara efeito devolutivo. E o inciso 6º, 5º, traz a questão que confirma, concede ou revoga tudo, revoga tutela provisória. Então, se o juiz confirma, concede ou revoga uma tutela provisória, tem efeitos imediatos. Essa é a ideia regressiva, essa é a ideia confirmativa. Concede, confirma ou revoga. O que ele decidir de tutela provisória tem efeitos imediatos, tá bom? E por último, aquilo que decreta a interdição.
Se você interditou alguém, e se alguém vem a recorrer, até que decida ele está interditado. Ele não vai praticar nenhum ato sem representação, tá certo? Então essa é a ideia central do que você chama de efeitos devolutivo. Então efeito devolutivo, aquilo que tem efeitos imediatos, são essas 6 situações e que eu tenho que guardar, tá bom? Vamos gravar? Fechamos aí com chave de ouro então os efeitos. Agora continuando aqui, ó, deixe-me ver aqui um detalhe. Eu vou deixar os parágrafos e o 1013 e os detalhinhos aqui no próximo vídeo, senão fica muito extenso e eu sei que você não consegue assistir aí, né? Essa metodologia de trabalhar com vídeos curtos de 10 minutos dá um trampo danado aqui para a equipe, mas eu acho que para vocês é muito mais efetivo, né? Porque você consegue ouvir, aí separa, condensa a informação e vai para o próximo vídeo.